Você já deve ter ouvido a regra 80-20 ou lei de Pareto, o princípio de Pareto, né? Pareto foi um economista político italiano e ele percebeu que na época dele, lá em 1906, ele percebeu que 80% da riqueza da população italiana estava em 20% da população. Então ele criou essa regra e essa regra se aplicou em várias coisas, mas eu não quero me atentar a isso aqui, eu quero atentar aqui na o que essa regra fez na minha vida. Em toda a minha vida, já há 12 anos eu trabalhei na área comercial, com vendas, e eu descobri que eu era muito bom em vendas, negociação, só que muitas das vezes eu não conseguia fechar negócio, eu não conseguia fazer negócio, e principalmente com pessoas que tinham um certo tipo de conhecimento. E olhando para isso, isso me incomodava bastante. E aí eu descobri que eu precisava dessa regra, aplicar essa regra na minha vida. Mas de que forma? Eu identifiquei que na minha negociação era muito bom em negociar, de falar, de encantar o cliente, de mostrar ali, muitas vezes no mercado imobiliário, de mostrar o imóvel, de cantar e tal. Mas eu tinha um déficit muito grande quando chegava na parte de falar sobre financiamentos, falar sobre números, falar sobre investimento, falar sobre retorno sobre isso. E perdi muita negociação por conta desse problema. E eu identifiquei que eu precisava melhorar muito nisso aí. E eu sempre fui muito ruim em matemática, nunca gostei da parte de finanças, de me interessar por finanças. Isso assim, nunca me chamou a atenção, nunca dei atenção, mas era algo que faltava para me gerar resultado. E aí eu detectei isso, e aí eu me lembrei dessa regra, 80-20, e eu falei, poxa, eu preciso aprender a dominar os números para que os números não consigam me dominar, para que eu consiga fechar as negociações e quando eu for negociar com uma pessoa que entende de números, entende de investimento, que sabe sobre números, eu não perco essa negociação. E aí eu comecei a estudar matemática, comecei a estudar questões financeiras, princípios financeiros, de investimento, comecei a estudar sobre análise fundamentalista, que para entender o quanto uma empresa ela vale, enfim, os cálculos, os métodos que são usados nisso. E aí eu percebi que eu melhorei muito, minhas negociações melhoraram muito usando essa regra, que era a regra 80-20. Eu era muito bom na negociação, mas me faltava o domínio sobre os números. E os números, existe um ditado no mercado que se você não domina os números vão te dominar. E a partir do momento que eu comecei a dominar os números, as minhas negociações elas foram muito mais fáceis. Eu tanto conseguia encantar o cliente por aquilo que eu estava oferecendo, se era um imóvel, se era uma negociação, mas também quando chegava na parte prática do investimento, dos números, falar sobre os números, eu tinha pleno domínio sobre aquilo. E aquilo me trouxe muito resultado, muitos negócios fechados, e eu aplico essa regra sempre, de não dominar só a parte de vendas, não só dominar a parte de encantar o cliente, na área de negociação, mas na área de entender dos números, saber falar dos números, de chegar lá e dominar uma negociação e não só na parte ali emocional da coisa, mas na parte racional, conseguir o controle sobre a negociação ali através dos números. Então isso me ajudou muito e isso também pode te ajudar. Eu sugiro que você identifique algo que você não é bom, que te impeça, estou falando profissionalmente, enfim, qualquer coisa, algo que te impeça de você ser uma pessoa melhor. Eu identifiquei isso, eu identifiquei que eu precisava de aplicar isso na minha vida e eu comecei a usar esses 20% sobre o domínio dos números, que me gerou um resultado maior no decorrer das minhas negociações. Então aí eu quis trazer essa dica para você, porque é algo que para mim mudou bastante o jogo, mudou muito o meu mindset, mudou ali na prática, na negociação, e me trouxe muitas vendas, muitos negócios fechados. E eu acredito que pode ser uma regra que você pode aplicar. Não é obrigado você pode ser um cara muito bom em números e um cara muito péssimo em negociação, péssimo com pessoas. Então você tem que identificar isso, você tem que identificar aquilo que não te faz ser um cara bom, excelente. E quando você entende isso, cara, você fica acima da média,
Com certeza você encanta as negociações, você tem domínio sobre isso e vai te servir para uma série de coisas, não só para negociação, mas por uma série de coisas que você pode aplicar essa regra 80-20. É, eu, eu falo para você dar uma pesquisada a mais, mas eu queria trazer isso aqui só para ver o quanto isso faz diferença na vida da gente. Primeiro identificar aquilo que você tá tendo déficit, está tendo dificuldade. E segundo, identificou, cara, pau na máquina, estuda, melhora, potencializa isso para que você seja um profissional mais completo, seja uma pessoa que consegue gerar mais resultado e consegue ter domínio sobre aquilo que não te traz resultado. Hoje, primeiramente, graças a Deus, eu domino os números, eu não deixo mais os números dominar. E quando sai do aspecto emocional de uma negociação e vai para o negócio, para a parte lógica do negócio, para a parte racional, que são os números, eu consigo ter total domínio sobre isso e isso não domina mais nas negociações. Então dá uma pesquisada, vê essa regra que pode fazer muita diferença aí na tua vida, tá bom? Valeu!